tem o departamento administrativo, porque foi uma opção naquele momento que hoje até revejo, acho que a gente teria que inserir. Mas tem da lógica de cuidar dos apoiadores, das equipes de apoiadores por território, então a gente tem essa figura do facilitador de educação permanente, que tem uma agenda junto a essa equipe e no território. Junto à equipe de apoiadores, eles têm uma agenda semanal ou quinzenal de cuidar do processo de trabalho dos apoiadores, porque são 50 pessoas transitando na rede. Então, esses facilitadores ajudam a pensar a agenda, a abrir espaço nos departamentos que têm dificuldade, porque às vezes ele é de um departamento, mas ele tem facilidade no seu departamento para abrir espaço, mas tem dificuldade no outro. Então, ele faz esse agenciamento junto com os apoiadores para abrir esse espaço de diálogo, de conexão, de conversa, para as questões que são vivas do território. E, mensalmente, a gente tem um momento, ontem, inclusive, foi o dia da educação permanente dos apoiadores, onde a gente faz uma discussão, ou tenta provocar uma reflexão do processo de trabalho dos apoiadores, desse grupo de pessoas que fazem apoio, que daí é um outro conceito que é importante para a gente em São Bernardo, que eles são apoiadores de rede, eles não são NASF, então eles não são apoiadores da atenção básica, puramente, eles são apoiadores da atenção básica e de todos os outros pontos de conexões que a rede tem, não só serviços, mas também projetos que estão instituídos já, como por exemplo, um projeto que é o Reviver, que é onde tem uma conexão, inclusive, de produção de intersetorialidade com outras secretarias, que faz na praça um conjunto de orientações e processos junto à população daquele território, para atividade física, para exercício, para um conjunto de modalidades para além só da atividade física, que chama Reviver, que é bem conhecido, tem muita gente participando, mais de 3.000 pessoas participando. Então, assim, além dos departamentos, dos territórios, você tem ações que são desencadeadas, e inclusive com uma tentativa importante na lógica de organização de governo, que é produzir intersetorialidade, que também não é uma coisa simples, é um conceito muito falado, mas muito difícil de operar na prática, na relação entre os vários setores na produção de uma política pública. Aí a gente tem um momento que a gente está chamando de educação permanente dos núcleos territoriais, que a gente tem uma organização mais ou menos assim. A gente tem um orientador de educação permanente, uma grande parte é de fora da secretaria, inclusive a Ângela, a Laura, o Sandro fazem parte, uma dupla, um trio de facilitadores de educação permanente, junto àquele núcleo territorial, que aí tem todos os gerentes de serviço, unidade básica, UPA, CAPES, policlínica, e representantes de todos os departamentos e equipamentos de amplitude municipal, alguns hospitais, como alguns CAPES, que acaba fazendo referência para alguns territórios. Então, quem é partícipe desse processo de base territorial, um processo supostamente para produzir reflexão do processo de articulação e do processo de trabalho de cada um dos serviços que atuam neste lugar? São os gerentes de serviço, os apoiadores, os representantes de departamento e os representantes de equipamento de amplitude municipal. A figura da orientação de educação permanente, dos facilitadores de educação permanente, é para poder ajudar, né? Ou seja, para poder orientar, poder facilitar esse processo. Né? A gente tem tido entrada de novos atores nesse processo a nível do território, uma inclusão de alguns trabalhadores de algumas unidades, porque, em parte, esses territórios têm discutido casos que a gente está chamando de esdrúxulos, né? São aqueles casos que a gente discute, percebe a dificuldade, e aí, grudando de novo na fala do Ticalori, o sofrimento dessas pessoas que não têm acesso, às vezes,
ao serviço e quando tem, não consegue ter os seus problemas resolvidos. Ou porque a conexão da rede não está sendo suficiente para produzir continuidade do cuidado, né? Então, assim, se fosse contar, eu ia ficar aqui a tarde inteira contando os vários casos esdrúxulos que têm sido discutidos nos territórios. Então, esse tem sido um jeito de fazer o processo de educação permanente, né? Um outro jeito de discutir, sob o ponto de vista da base territorial, são as responsabilidades que cada serviço, na conexão entre trabalhadores, entre profissionais, que acho que é uma questão que o Ticanori falou muito claramente, que a gente faz uma aposta de que a questão fundamental para a mudança do processo de cuidado é a relação do encontro entre trabalhadores e o trabalhador com os usuários, né? Eu acho que esse é o grande desafio para qualquer arranjo de gestão produzir melhoria na qualidade da produção do cuidado. O que eu podia falar para vocês? Que a gente tem várias questões interessantes, mas também tem vários problemas acontecendo, sendo gerenciados por esse conjunto de pessoas. Bom, uma coisa que aconteceu, que é um analisador absolutamente interessante, é que as agendas mais formais da administração clássica, digamos, os colegiados, colegiado da equipe central da secretaria, colegiado dos departamentos, foram completamente invadidos pelas questões de discussão do território para esses espaços que tinha pouca porosidade, como eu falei inicialmente, eram muito mais produtores de vai fazer e tem que fazer, do que o que agora está acontecendo, que é um retorno vivo dos processos que às vezes foram instituídos na secretaria e que os trabalhadores, como protagonista da operação, da execução, estão dizendo muitas coisas, né? Por exemplo, a questão da regulação em São Bernardo do Campo, nesse momento, num processo de análise, porque a gente está no segundo ciclo de governo, produziu uma regulação de acesso burocratizada, uma fila imensa para algumas especialidades, e a gente vai ter que inventar muito para poder produzir acesso para essas pessoas que estão nessa fila imensa, que tem algumas, por exemplo, que se for continuar desse jeito, vai demorar 2 anos e meio para ser atendido. Quando for atendido, ou morreu, ou resolveu, ou foi fazer outra coisa na vida. Então, assim, esse é um outro movimento que é um processo muito importante que está acontecendo também por um berro da população, que a gente viveu um ciclo de 28 plenárias de PPA, onde toda a equipe de governo foi para a base regionalizada do orçamento de São Bernardo, e a gente já sabia, mas a população disse: temos problemas, está muito bom o que vocês estão fazendo, é muito legal o que vocês estão fazendo, mas temos um problema de falta de médico, de recepção não acolhedora, digamos assim, às vezes inclusive mal educada, e com uma demanda reprimida em algumas especialidades de forma muito grave, né? E a segunda questão que a população estava colocando nas plenárias, né, todo mundo no governo achou que por todo investimento que foi feito muito investimento em São Bernardo do Campo, que nesse segundo ciclo de governo a saúde não apareceria mais em primeiro lugar. Ledo engano, apareceu de novo em primeiro lugar, com 158 questões, ganhando de todas as outras áreas, inclusive de mobilidade social, que São Bernardo tem um problema grave, né? Transporte e outras políticas públicas, né? Apareceu de novo em primeiro lugar. Por um lado, é interessante porque significa que o governo vai continuar fazendo um grande investimento numa questão que está colocada claramente pela população. Queremos os nossos problemas resolvidos e queremos ser mais e melhor acolhido em cada um dos pontos de rede que a gente tem no município. O que demonstra claramente que a gente vai ter que inventar muito, criar muito, para produzir o que a gente faz uma aposta, que é o encontro entre os trabalhadores
para fazer novos acordos, novos modos de operar, para poder dar conta do que está colocado na complexidade das necessidades de saúde e dos problemas já instalados, né? Então, assim, ter uma regulação que produziu uma fila que tem se a gente for nessa sequência, só daqui 2 anos ela vai poder ter acesso, nós temos um problema que a gente pode considerar como muito grave. Temos uma rede psicossocial que foi sendo produzida, ela não está completa ainda, falta a implantação de alguns serviços, mas a gente tem residência terapêutica, CAPS AD, CAPS infantil, CAPS AD infantil, né, o Fernando está aqui, né, trabalha ajudando essa consolidação da rede lá, e a gente faz, daí que é um outro processo e um conceito absolutamente importante para esse movimento de constituição de novos arranjos de gestão, que é o matriciamento, né? O matriciamento, numa lógica em que a gente pode constituir várias produções de encontros no campo da gestão, que é o matriciamento na gestão, e o matriciamento na produção de cuidado, e aí o cuidado com uma articulação com, o Ticano falou das redes, mas a formulação que o Ministério está fazendo hoje produz, na sua essência, uma separabilidade entre as redes. E a gente faz uma aposta que a rede, ela então, o conceito que ele utilizou, a rede de distribuição e não rede descentralizada, porque a produção e a continuidade do cuidado, se não houver a conexão entre trabalhadores dos vários serviços, a gente não tem como consolidar redes como hoje está sendo nominada pelo Ministério da Saúde, que é, por exemplo, rede psicossocial, rede de urgência e emergência, rede cegonha, né? Rede, enfim, algumas redes que, logicamente, sob o ponto de vista epidemiológico, quem deveria ser atendido pela rede tem uma importância epidemiológica, portanto a gente tem que organizar serviços com competência, com qualidade e com capacidade de resolver os problemas e atender as necessidades, mas esse movimento de articulação de pontos de serviços e ações em rede é um arranjo que tem que ser inventado de outra forma, que não é essa que classicamente a gente vem experimentando nas secretarias de saúde, principalmente as municipais e estaduais. Então, esse dispositivo, apoio e educação permanente são, eles se alimentam entre si para produzir o que a gente está achando e formulando como fundamental, que é a produção de novos acordos entre os trabalhadores para fazer novos arranjos de produção de cuidado, né? Ter esses 2 dispositivos sem um lugar departamental é fundamental, né? A gente já experimentou outras lojas de colocar a educação permanente no departamento X, e aí ele não tem capacidade de dialogar com o conjunto dos outros departamentos, porque do seu ponto de vista hierárquico tem a mesma relação e, portanto, não consegue movimentar e articular. Eu estou num lugar hoje na secretaria, eu estou na assessoria de gabinete, e a educação permanente e o apoio é articulado a partir do gabinete. Então, digamos, do lugar, não o lugar da secretaria, digamos assim, mas com um lugar que tem o privilégio de dar direcionalidade para as políticas que são prioritárias. Então, isso é uma questão fundamental, né? A outra questão fundamental é que esse diálogo, né, entre os trabalhadores e o que a gente chama de gestores de nível central, ele tem que se aproximar, e por isso esses 2 dispositivos possibilitam essa aproximação. Então, a gente tem um momento que a gente chama de gestão do apoio, que foi um arranjo muito interessante, uma agenda que tem que ser priorizada para todos que são do comando do nível central da secretaria, a participação nesse momento. Porque todos queriam roubar um pouco do tempo, do espaço e do que o apoiador podia fazer, porque isso aumentava a perna do departamento ou melhorava a capacidade de organizar algum serviço. Então, a Atenção Básica brigou, a rede de urgência e emergência brigou pelo apoiador,
a vigilância brigou pelo apoiador, todo mundo queria um pedaço da sua agenda e, num primeiro momento, a agenda do apoiador foi tensionada e, por isso, esse espaço da gestão do apoio foi fundamental para a gente priorizar a agenda que o apoiador iria desencadear a partir da realidade concreta de cada um dos núcleos territoriais. Esse espaço foi um espaço muito estruturante para a gente consolidar o que a gente chama hoje de dispositivo de apoio. E eu queria destacar mais uma questão, que é, a gente tem essa pessoa contratada com a função apoiadora, mas a gente também tem, na condição de gestor, seja de gestão de nível central, ou de gestão de um serviço de saúde, ou de uma ação, ou de um projeto, a função apoiadora da gestão, né? Eu queria deixar isso claro porque esse é um jeito que São Bernardo está se arrumando e se arranjando, mas há outros jeitos de fazer arranjos de gestão que não necessariamente com a contratação de apoiador e que não necessariamente desse jeito. Por exemplo, em João Pessoa, a aposta era de que o processo e a grande movimentação, como lá tinha distritos, era que os distritos fizessem a condução dos serviços que estavam no distrito, que o departamento faria movimentos de apoio. Uma grande parte dos apoiadores lá não era só os apoiadores contratados, eram as pessoas que trabalhavam nos departamentos e que tinha um momento específico, semanal, em que essas pessoas saíam do nível central do gabinete ou de qualquer lugar dessa equipe central da secretaria e ia até o território fazer discussão junto ao território, com os problemas do território. Não valia botar pauta ali. Para botar pauta ali tinha que disputar com os atores todos que conduziam aquele processo para poder botar uma pauta que era do departamento. Então, ao tal da esquiva, né, na capoeira, em que o distrito fazia, tá bom, a gente vai botar essa pauta, mas vai ser só daqui a um tempo, porque as nossas pautas prioritárias são essa e essa. E, por exemplo, dando um exemplo agora recente, a Lumena assumiu a Secretaria de Saúde de Mauá e ela está fazendo um arranjo sem a contratação de apoiador, de um jeito que eu também acho bem interessante, porque o organograma deles é muito mais matricial, por exemplo, do que o que nós temos hoje na Secretaria de São Bernardo do Campo, e o lugar de conduzir, articular, produzir a educação permanente e a função apoiadora está com a própria equipe de nível central da Secretaria. Então, todo diretor, todo assistente ou todo cargo que está no nível central tem a função de, além da gestão daquela ação específica, a função apoiadora. Um lugar muito claro, com prioridade muito claramente definida pela equipe gestora da Secretaria. Eu estive lá recentemente fazendo uma discussão sobre apoio e, assim, muito interessante também um arranjo que está se dando em São Bernardo. Eu já vi a Angela lá fazendo às 5 a hora. Eu só queria terminar dizendo que estar neste lugar de produção de arranjos de gestão é ter que, o tempo inteiro, inventar, criar novos jeitos, novos arranjos, que não esse dos velhos, conhecidos arranjos organizativos de Secretaria de Saúde. Obrigada. Ela já estava roubando meu lugar de controladora do tempo. Você achou? Ela estava falando outra coisa. Muito bom. Então, muito obrigada. Acho que depois a gente vai continuando a conversa na hora das perguntas, né, e do debate. Vou passar aqui para a Laura, que anotou já um monte de coisas. Bom, bom dia. Eu vou ficar aqui. Tem que debater o que elas falaram, certo? Eu fiz uma lista aqui, eu tenho que olhar. Então, muito bom estar aqui com vocês. Uma parte de uma
parte de vocês eu já estive no momento inicial do curso de especialização, outras vezes com os professores e com os estudantes em diferentes momentos. Eu gosto muito de vir aqui conversar com vocês. São coisas muito interessantes que vocês fazem por aqui. A Débora já falou, a gente tem, não só nós, mas são muitas pessoas que vêm se misturando em diferentes experiências para tentar, vamos dizer assim, rearranjar, bagunçar, fazer que a gente possa construir na dinâmica do trabalho das unidades de saúde de todos os tipos do âmbito do SUS, encontros mais legais entre os trabalhadores e os usuários, entre os trabalhadores entre si e entre os trabalhadores e a gestão, porque de um modo geral as coisas são muito chatas. Então, a primeira coisa que eu queria falar era desse negócio que a Rosana disse. A partir de um princípio, todos somos gestores. Eu queria conversar um pouquinho sobre todos somos gestores, porque isso muda tudo. Muda tudo do ponto de vista da gestão e muda tudo do ponto de vista dos trabalhadores. Porque a gestão, por um lado, acha que governa, acha que ela faz a gestão e os outros operam. Não é verdade. E aí, então, se a gestão reconhece que todos somos gestores, ela precisa inventar outro jeito de chegar perto do cotidiano. Mas, por outro lado, para os trabalhadores, reconhecer que todos somos gestores faz uma bruta diferença na vida. Porque se a gente já chega numa unidade de saúde e vai conversar, todo mundo se sente assim. Altamente oprimido, acachapado por um monte de coisa, tem um monte de regra, um monte de negócio, um monte de coisa chata. A sensação de impotência dos trabalhadores é muito forte. Você chega nas unidades, essa é uma sensação muito importante, essa é a tônica da conversa. Tanto que se você experimentar fazer uma roda e falar, então vamos falar dos problemas, nunca mais você sai de lá, porque todo mundo soterrado debaixo de um monte de problema que sempre são os outros que produzem, nós não. Então, acho que esse é um movimento importante, bem importante, para a gente reconhecer que a gente, como o Ticanor, eu adorei a fala do Ticanor, como a gente, na verdade, o tempo inteiro produz movimentos, no sentido de que enriquecem ou empobrecem as nossas conexões e as nossas possibilidades. Mas a gente o tempo inteiro é gestor e toma decisões. A gente não cuida igual de pessoas diferentes. Uma pessoa vem e provoca na gente, por exemplo, quando uma pessoa que não provoca não mobiliza a gente é capaz de cuidar seguindo todas as regras. Dá o papel, vai não sei o que lá. E tem uma pessoa que mobiliza tanto a gente não dá o papel, a gente vai lá e pega o telefone e vai falar com não sei quem. Portanto, a gente não faz igual o tempo todo, apesar de a gente reclamar das regras. A gente olha para elas e se movimenta em relação a elas de acordo com coisas que fazem sentido para a gente. Isso muda muito o jeito da gente pensar a produção da unidade, porque, na verdade, o jeito que a unidade não é de autoria, sei lá, do além, é produto das coisas que todos os atores que estão ali produzem. Inclusive a gestão, que pode ajudar a atrapalhar bastante o cotidiano, né? Muito. Mas pode facilitar. Mas mesmo quando a gestão atrapalha muito, a gente inventa coisa na prática. Então, um primeiro exercício interessante, eu acho, é como é que a gente reconhece, como é que as equipes reconhecem que elas governam. Essa eu acho que é uma coisa bem importante. Porque se a gente governa, a gente olha para o cotidiano, se a gente reconhece que a gente governa, a gente olha para o cotidiano de um outro jeito. Então, acho que essa é uma coisa fundamental. Outra coisa fundamental, e a Rosana falou disso, né? E o Ticanor falou também, falou, o arranjo é móvel, funciona agora aqui, na próxima cena muda, na outra muda de novo. E aí, então, por que será que o Ticanor falou, a gente vive querendo correr atrás do equilíbrio, mas ele é provisório, o tempo todo muda, no corpo né? E na vida também, porque depende das conexões, depende do arranjo. A Rosana não falou aqui explicitamente, mas uma coisa muito interessante que ela falava lá era que os mesmos apoiadores eram
outros apoiadores dependendo da cena. Os mesmos eram outros, na mesma unidade, dependendo da cena, e em diferentes unidades eles eram outros. Por quê? Dependendo dos encontros, dependendo de como é que é a conexão, dependendo do que está acontecendo, as coisas, por exemplo, a gente pode fazer convites que convidam, ou a gente pode fazer convites que, na verdade, são um ato de expulsão. A gente pode fazer, então, dependendo do jeito que você chega, você convida. Dependendo do jeito que você chega, o discurso pode, mas o que você propõe, na verdade, não é um convite, nós estamos falando ter logo para se ver. Então, então, dependendo do jeito como a gente se movimenta, produz coisas diferentes. E isso, vamos assim, até, quer dizer, o Tica falou muito, né, dos organismos vivos, mas eu diria que a própria clínica, eu sou médica, não fui faz tempo, mas tá bom, tem um pedacinho que sempre fica, né? Não tem jeito, tem uma marquinha ali, né? Mas enfim, a gente aprende, até na clínica mais tradicional, a gente reconhece a variabilidade e a instabilidade. Então, por exemplo, quando a gente estudava as doenças, né, a gente estuda muito, os médicos estudam muito as doenças, né? Você vê assim, então, na verdade, em poucas coisas você olha e fala assim, isto é. A maioria das coisas são aproximações, e dependendo de um conjunto de coisas que você pode ser isso, pode ser aquilo, se tiver isso pode ser, mas você não tem certeza absoluta. Você vai e quando aparece um caso, que é um caso que reúne todos os elementos de uma determinada situação patológica, a gente fala assim, esse é de livro, porque 99% não é de livro, nada a ver, mas você vai fazendo aproximações, não tem essa certeza. E tem uma variabilidade mesmo. Então, um dia um secretário de saúde engenheiro de um município do sul do estado de São Paulo falou assim, não entendo, por que tem tanta coisa fora da regra na saúde? Porque é assim, a vida é assim, infelizmente. As urgências acontecem sem você poder prever, qualquer um de nós pode virar usuário a qualquer segundo, descendo aqui, torce o pé, caiu, pronto, virou usuário, vai. Era uma situação, tem muitas situações inesperadas. O cotidiano das unidades de saúde, então, exige de nós um encontro com muitas situações inesperadas. Isso é super desconfortável, porque a gente fica querendo construir uma estabilidade que não existe. Então, a gente, claro, precisa produzir zonas de conforto, mas reconhecer que essa coisa é móvel e que a gente precisa, dependendo da cena, produzir arranjos diferentes, é uma coisa muito importante. Quando a gente fica tentando encaixar a realidade em modelitos, sempre dá errado, porque a realidade insiste em não encaixar. E os usuários são mestres em desmanchar todos os arranjos que a gente faz. Aí a gente fala assim, eles me entendem, eles entendem muito bem, só que eles não concordam e operam de outro modo. A gente quer, não, mas eles precisam, enfim, não. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa importante. A instabilidade é constitutiva da vida. E a instabilidade é constitutiva do encontro entre trabalhadores e usuários nas unidades de saúde, não é? Então, uma outra coisa que eu acho bem interessante é que a Rô contou uma história que parte, na verdade, de um território, que claramente parte do território da clínica médica, parte desse território, dessa experiência que ela trouxe, né? E ela fala de uma coisa que eles fizeram, um processo participativo de construção dos protocolos. E mesmo assim tinha que ir mudando coisas, né? Então acho que a gente parte, assim, então a instabilidade é constitutiva, mas então assim, tudo de conta, não, a gente fica nervoso quando não tem regra. Eu brinco assim, quando não tem regra, todo mundo fica nervoso. Quando tem regra, todo mundo briga com a regra. Então, assim, é assim mesmo. Então, mas a gente pode estabelecer, e deve estabelecer, vamos dizer assim, uma linha de base de acordos, que precisa ser revista em diferentes momentos, mas é importante construir. O jeito como você constrói essa linha de base de acordos faz toda a diferença, se ele é um protocolo que vem ou se ele é um protocolo que é produzido. Eu brinco, outro dia estava discutindo no município X, e é muito engraçado, porque cada especialista olha um pedaço do protocolo, e olha o seu pedaço do protocolo, e acha importantes X coisas. O coitado do cara da nutrição básica tem que lidar
lidar com todos os protocolos de todos os especialistas e, obviamente, ele não sabe a mesma coisa que os, enfim, pensando nesse território da clínica dura. Então, não dá para ser a lógica do especialista que organiza todo o protocolo. Tem que entender o outro lado lá. Porque, por exemplo, então, tem protocolo que o clínico da unidade básica tem que pedir exame que ele não sabe nem para que serve. Como assim? Ele não vai esquecer, ele não sabe nem para que serve aquilo lá, ele vai fazer o que faz sentido. Então, a conversa e a produção pode ser em relação ao protocolo, pode ser em relação a todos os modos de funcionamento. Quer dizer, na verdade, a gente precisa, vamos dizer, construir uma linha de base de acordos, mas que não sirva para aprisionar, sirva só como um ponto de partida para orientar os diferentes processos, né? A Débora já falou, tem diferentes possibilidades de arranjo, e acho que, vamos dizer assim, a ROF mostrou lá uma proporção que eu acho quase um espanto como essas equipes de apoiadores conseguiam apoiar tantas unidades. Eu acho que depende muito da situação, enfim, da história, da secretaria, do tipo de construção, do nível de acúmulo que tem de discussão entre as equipes, da potência da gestão das unidades, porque dependendo do arranjo, e a gente já viveu isso de diferentes modos, o apoiador fica muito mais tempo na unidade do que esses ali ficavam, porque precisa de mais apoio. Eu diria que nessa ideia de apoiadores que circulam por toda a rede, né, o lugar onde a gestão está mais capenga suga o apoiador, porque precisa de mais ajuda para dar conta das diferentes questões dos desafios que estão postos ali, né? Acho que também depende, e é interessante, né? A Rô falou, esses apoiadores eram médico e enfermeiro, e eles eram caras que eram conhecidos, reconhecidos pela rede. Tem uma coisa interessante nisso, mas tem vamos dizer assim, o arranjo multiprofissional parece mais legal. Assim, tem uma potência, tem outro tipo de potência, mas tem coisas que fazem falta. Eu gostaria de um dia viver que pudesse misturar todo mundo. Que a gente teve, eu já vivi só com médico e enfermeiro, sem médico e sem enfermeiro, só com as outras profissões, e são aproximações diferentes. Então, um cara, uma equipe multiprofissional, que não é do cotidiano da unidade básica, se aproxima dessa unidade de um jeito completamente diferente do que o médico e o enfermeiro, por exemplo, que já trabalharam lá, que era o caso que a Rô contou. Tem potências e dificuldades em todos os arranjos. A gente precisa, porque, por exemplo, a equipe multi precisa construir a legitimidade junto à equipe que o outro já tinha, a priori.